Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 16 de março de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 31 minutos. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e mira para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Você que estava acompanhando a audiência pública facultativa em relação ao Dia do Optometrista, acompanhe agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara, Zé Carlos, solicita a suspensão da interrupção de energia CPFL e do pagamento da taxa de publicidade EACTEC por conta da crise gerada na pandemia. Vereador Rodrigo da Farmadic solicita informações à Prefeitura sobre instalação de novos pontos de distribuição de medicamentos de alto custo no Hospital Ouro Verde e na UPA do Campo Grande. O quadro Na Ponta do Lápis aborda o empreendedorismo. O sonho de abrir o próprio negócio pode se tornar um pesadelo caso não haja planejamento e organização. E o quadro É o Bicho traz informações sobre o primeiro caso de coronavírus em animal no estado de São Paulo, descoberto na última semana. A Casa da Sopa, instituição que há 20 anos atende a população carente, que doa cestas básicas, distribui alimentos, mas nesta pandemia está precisando de ajuda. Então, agora é a nossa vez, como sociedade, auxiliar a entidade que presta um grande serviço na cidade. E por isso o repórter André Aranha vai nos contar como tem sido este um ano de efeito da pandemia nesta instituição. Não é mesmo, André? Seja bem-vindo. Exatamente, é isso mesmo, Gabriel. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Câmara Total. A Casa de Sopa, como você disse, que faz um trabalho espetacular e está pedindo socorro. Porque no início da pandemia, muita gente estava colaborando, fazendo doações de cestas básicas. E hoje, olha só, para se ter uma ideia, as doações caíram em 90%. É isso mesmo, 90%. Então, quer dizer, antes, o pessoal aqui da Casa da Sopa conseguia doar aproximadamente 500 cestas básicas para famílias que precisam, logicamente, de ajuda. Hoje, por mês, eles estão doando, as pessoas aqui da Casa da Sopa estão doando apenas 10 cestas básicas. Bom, para a gente falar muito mais a respeito disso, eu estou aqui com a dona Benedita, que é a presidente aqui da Casa de Sopa, para falar justamente a respeito dessa situação. A Casa de Sopa pede socorro, não é isso? Isso mesmo, estamos de muito socorro. Porque no início da pandemia, que nem você disse, era 500 cestas distribuídas, aí foi baixando. Agora eu distribuí 10. E aí o que está chegando de cesta, eu estou desmanchando, colocando para poder fazer a refeição dos dias que a gente faz, que são 200 litros de sopa por dia. Quando a gente faz para distribuir para o povão. Que estão todos desempregados, perderam aquela ajuda do governo, né, que ainda não recebeu a outra. E a demanda está cada dia mais. Dava todo dia 60 litros de leite para as crianças, agora eu estou dando um dia sim, um dia não, porque está faltando leite, bolacha, está faltando de tudo, enfim. Então a situação está crítica. A gente está com medo de não chegar a faltar, sabe? Então, por isso que a gente precisa de muita ajuda da população, que sem eles a gente não vive, né, sem a ajuda deles. A gente agradece que já ajudaram, foi muita gente. Mas devido à situação que estamos vivendo, está todo mundo já esgotado, né? Situação difícil. Bom, ninguém, logicamente, né, dona Benedita, imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, né? Depois de um ano do início da pandemia, que a pandemia estaria na situação até pior, não é verdade? Jamais, então, jamais. É importante que as pessoas continuem ajudando, porque no início é normal que a pessoa se sensibilize, que ajude e tudo mais, é uma coisa nova. Depois parece que as pessoas acabam se acomodando um pouquinho. Só que a pandemia não acabou
Isso, e também, como eu disse para você, que nós estamos num ponto que está todo mundo, bem dizer, desempregado, né? Passando falta, com aluguel para pagar, outros com conta, né? A gente sente, mas e tem essas pessoas que não têm renda nenhuma, então dá dó. Se você andar por aí, você vai ver a situação do povo, como que vive. Bom, dona Benedita Aparecida Franco de Camargo, Isso. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Completamos 21 anos, agora é dia 18 de fevereiro. E a senhora está desde o início? Eu sou fundadora. A fundadora. Sou fundadora da Casa da Sopa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Casa da Sopa. Na sequência, a gente volta para falar... um pouco mais a respeito dessa necessidade atual e tal. Como que funciona o trabalho que é feito aqui? Para o pessoal que está em casa, que ainda não conhece, evidentemente que a TV Câmara já fez um programa especial sobre a Casa da Sopa, né? Mas para quem não conhece, ainda não teve a oportunidade de ver o programa. Como que funciona, o que vocês oferecem? Eu sei que tem capoeira, ou tinha pelo menos, né? Está parada desde o início desde que começou a pandemia, parou. E tem a geração de renda, que as empresas mandam o serviço para cá, funciona tipo a cooperativa. Aí a gente escolhe as famílias que estão mais precisando, desempregada, para vir trabalhar aqui. Aí a empresa vem, paga, a gente cede o espaço que elas não podem levar o serviço para casa. E aí, que nem você falou, tinha a capoeira, que era de terça e quinta-feira. A Casa da Sopa já deu curso para bordado, biscoito, já tivemos de tudo aqui. Mas devido à situação, a gente foi deixando de fazer algumas coisas. Entendi. Então, quer dizer, aqui vocês não ajudam apenas... Comida, claro que a gente está não. vivendo um momento atípico, né, dona Benedita? Agora tudo está diferente, agora mas para o pessoal entender... não tem jeito. Então aqui vocês não ajudam apenas com cesta básica, por exemplo. Vocês oferecem até trabalho para quem está desempregado. Como que funciona isso? É aquele ditado, você dá o peixe, dá a vara para poder pescar, né? Por causa que não é só comer, se você dá só comida, o povo acostuma. Então a gente oferece a geração de renda, que é um serviço que a empresa manda para cá. A gente monta o serviço, eles vêm e pagam para eles trabalhar e a gente cede o espaço. É uma forma de estar ajudando a comunidade. Tá, e que vocês ofereciam agora está fechado por conta do coronavírus? Isso, agora o ano passado parou, voltou. Agora fechou de novo, está todo mundo parado. Então você vê que cada dia está pior as coisas. Tá, aqui vocês ofereciam o café da manhã, almoço e lanche da tarde. E jantar chegou a oferecer, que eu lembro. Já tivemos janta, não temos mais. Também não tem mais. Essa dificuldade já vem vindo um pouco antes da pandemia. A gente já estava assim apertado já, sabe? E vocês atendem a moradores de rua? Moradores de rua. Tem que preencher o caderninho aqui, né? Tem, esse aqui posso te mostrar. Não, depois a gente mostra. A gente está mostrando agora, inclusive, legal. Enquanto a senhora está falando, a gente está mostrando o caderno, tá? Então, mas pode falar, assim. por aí favor. A pessoa vem, a gente anota o nome, né? Quem a gente não conhece, pega o endereço, que é tudo conhecido já foi freguês de todo dia, né? Tem muitos moradores de rua que dá dó. A pessoa chega aí de manhã assim, e senta embaixo da árvore, come. Aí a gente doa roupa também, agasalho. Então não é só comida. Então, assim, quem puder ajudar, porque o intuito dessa nossa participação aqui no Câmara Total é justamente fazer esse alerta para a população, para as pessoas que tiverem condições, logicamente, para as pessoas que puderem ajudar, que possam, logicamente, colaborar. Então, Isso. Quem quiser colaborar pode fazer que tipo de doação? Roupa, cesta básica, comida? Mistura para colocar na sopa, porque era assim, antigamente o freezer era cheio tinha pé de frango. Salsicha, se você for ver o freezer hoje, ele está vazio. O pé de frango que a gente pagava R$2 o quilo está 20. A carne moída que eu comprava R$15 está 39, 40. Então, quando sobe um dinheirinho, eu vou lá e compro, mas nem todo dia dá para a gente comprar. E o povo parou de doar também, devido à alta do preço, né? Você viu o preço do leite? Quanto que está um litro de leite, né? Ninguém tem condição de comprar. Vocês aqui fazem a doação de 60 litros de leite por dia, é isso? Por dia. Mas está tendo que doar um dia sim, um dia não. Revezar agora, porque está faltando. Ou seja, um dia sim, um dia não. Isso. Então, realmente, a situação está complicada, porque... Eu recebi informação, dona Benedita, não sei se a senhora pode confirmar, que antes vocês atendiam 160 famílias. É verdade. Agora... Isso mesmo. Subiu para aproximadamente 300, 400, 350. Já dei 500 cestas no mês, são 500 famílias, né? E todas com endereço, telefone,
não teve, assim, gente que dava para me dizer que traz comprovante de endereço. Bom, como a senhora disse, né, a instituição presta serviço à comunidade há cerca de 20 anos, não é? 21. 21 anos, pois 21 anos. servindo diariamente a população as principais refeições, tem entrega de marmitex também, entrega de leite, cestas básicas. Todo final de mês. Agora, sábado, era dia de eu pegar 500, aí a moça ligou que também estão impedidos de fazer as marmitas. Sábado já não vai ter, eu vou fazer aqui a comida, porque eles não podem trazer, que estão impedidos de fazer. Graças a Deus que nós ainda estamos com as portas abertas, podendo atender o povo, né? Que bom, que bom. E quantas pessoas voluntariamente trabalham? Tem mais de 20. O trabalho aqui é voluntário, né? E todo voluntário. Todo voluntário. Todas as pessoas que sentem esse... A gente também tinha aqui uns 25 homens que apenas leve, o juiz encaminhava para cá para ajudar na mão de obra, também não estão podendo vir por motivo Covid. Então, tudo está diminuindo, né? Tudo está... Mas a gente está se virando, graças a Deus. Bom, e a senhora estava me contando, antes da gente conversar, que vocês vão também buscar a cesta básica em qualquer lugar de Campinas. Roupa, só que assim, cesta básica, tudo eu vou buscar. Só que a gente vai até fazer um apelo aqui, né, dona Benedita, para que as pessoas possam trazer aqui. Porque a senhora estava falando que o preço do combustível realmente subiu, então gasta bastante. E às vezes a senhora atravessa a cidade para buscar e não claro que toda doação é importante. Nem que for 1 quilo, a gente atravessa a cidade e vai, né? Isso, mas às vezes acaba a gasolina sendo mais cara do que a doação. Às vezes também a pessoa costuma doar móveis. Você vai buscar o móveis, aí chega aqui, ele é quebrado, aí você não dá nem para você doar, nem para nada, sabe? Então tem tudo isso, você for pôr tudo Mas a gente agradece de qualquer jeito. Tá, a senhora sabe o telefone de cor? Sei. Então vamos lá, 32240560, é isso? Isso, e tem o celular, o zap. Tá, deixa eu repetir então o telefone aqui da Casa da Sopa. Da Casa da Sopa, né, o contato para doação. Deixa eu repetir aqui, está no seu vídeo também, 32240560, não é? Operadora 19, e obviamente que tem o celular, como a senhora disse, o celular é a senhora que vai falar, vamos lá então. 19-9970-26605. Repita. 19-9970-26605. Tá, e o endereço a senhora sabe também, lembra de cor? Rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos. Tá, fala devagarzinho então, por favor. Rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos. Tá bom, então para a gente finalizar essa reportagem, a gente pede mais uma vez para que as pessoas ajudem, porque olha só, gente, não é brincadeira não. Antes eram 500 cestas básicas que eram oferecidas aqui, não é, para as pessoas no início da pandemia. A gente está, obviamente, comparando com a pandemia aqui na Casa da Sopa, né? Então, a Casa da Sopa doava aproximadamente 500 cestas básicas. Hoje, esse número caiu para 10, gente. Para 10. Isso. Então, precisa realmente de doação à Casa da Sopa para continuar com esse trabalho bacana, né? Mesmo porque as cestas que estão chegando, agora eu já estou desmanchando e colocando na despensa. Não está dando mais, tem que fazer aqui também, né? Então, eu escolho o da cesta. Eu prefiro fazer aqui que não dá briga, né? Também, se der vamos contornando assim agora. Se chegar um lote acima de 50, 100, já dá para atender algumas famílias meio no sigilo, que nem eu disse para você. Mas menos disso você tem que desmanchar, porque vou fazer comida aqui também. Tá, joia. Então qual que é o recado que a senhora deixa para o pessoal aí? Que o que tem aquele sobrando, nem que for 1 quilo no armário lá, ajude a gente aqui, que tem muitas famílias necessitadas. Se precisar, a gente até visita essas famílias para mostrar a real situação do povo. Muito obrigado, então, dona Benedita Aparecida. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito. Que é a presidente aqui da Casa da Sopa, que faz, como eu disse, né, Gabriel, um trabalho extraordinário. Valeu? Valeu. Que Deus abençoe muito vocês, viu? A todos nós. E a senhora também, toda a instituição aqui, essa ONG. Você viu tanto de voluntário ajudando aí, né? Muito legal, muito bacana. Então. Parabéns para todo mundo aí. Valeu? É isso aí, Gabriel. Então, mais uma vez, a gente pede para que as pessoas que puderem, logicamente,
muita gente está passando dificuldade, mas se você aí de casa tiver oportunidade, tiver condições de fazer uma doação, a Casa da Sopa agradece, principalmente as famílias que mais precisam. Eu volto com você, Gabriel Castro. Pandemia, parabéns à dona Benedita Aparecida por este trabalho na Casa da Sopa, né? Há décadas, então, ajudando inúmeras pessoas na nossa cidade. E agradeço também ao repórter André Aranha por trazer esta história aqui no Câmara Total. Olha só, o Cefortep, equipamento público destinado à formação dos profissionais da educação, vinculado à coordenação setorial de formação, lançou o Programa Municipal de Leitura e Escrita para capacitar os professores da rede municipal aqui da cidade. Capacitar os professores da Rede de Educação de Campinas é o objetivo do novo Programa Municipal de Leitura e Escrita, encabeçado pelo Cefortep. São quase 3.000 profissionais divididos em 207 instituições. Há muito tempo a Secretaria Municipal de Educação tem investido, na formação dos profissionais da rede, específico os professores, nessa área. Mas esse programa veio o ano passado, começou a ser criado ano passado, no sentido de reunir e fazer um esforço conjunto, fazer um esforço articulado e para toda a educação básica. Quer dizer, se aplicando, compreendendo desde a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais, e a EJA, Educação de Jovens e Adultos. A coordenadora afirma que o programa tem diferentes frentes de ação, todas com o objetivo de desenvolver habilidades em sala de aula. As ações do programa estão articuladas, estão estruturadas em 4 eixos. Então, tem um eixo, a gente pensou em ações de avaliação. E aí, só uma observação, avaliação na rede municipal são avaliação para produzir diagnóstico e para planejamento. Nunca é para ranqueamento de escolas ou para classificação de alunos, tá? Então, tem o eixo da avaliação, que é para você ver o impacto que essas ações podem ter e fazer diagnósticos. Tem um outro eixo que é da formação, Nós vamos dar formação específica para os professores da rede e os profissionais também. E um outro eixo é da produção teórico-curricular. A gente vai produzir cadernos que sustentem, essas ações. E também um eixo que é um 4º eixo, que é de ações institucionais de fomento à prática de leitura e escrita, que é uma articulação com bibliotecas, salas de leitura, um eixo mais de ações institucionais. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu só nos últimos 4 anos uma média de 4.600.000 leitores. O brasileiro está lendo cada vez menos, o que é muito preocupante quando a gente pensa em crianças e jovens, principalmente, que estão justamente na fase de formação e desenvolvimento. Essa pesquisa nem levou em consideração a pandemia de coronavírus, foi feita antes. Então, essas estatísticas mudaram muito por conta da experiência de confinamento. Mas foi justamente nesse momento de isolamento dos alunos que o Programa Municipal de Leitura e Escrita surge, para estimular que os professores pensem em uma aprendizagem, uma educação diferente e que mude este cenário no Brasil. Ele vai pensar as vivências, a formação do leitor e produtor de texto, Mas do que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo de vivências e experiências que essas crianças, esses jovens tenham, que possam ampliar tanto o contato, o repertório, o conhecimento sobre os diversos aspectos da linguagem. O maior desafio agora, de acordo com Eliana, é a restrição de funcionamento das escolas. Apesar de o programa ter sido desenhado antes da pandemia, o Cefortep ainda planeja como colocar o projeto em ação. Ainda não sabemos quando vamos retornar presencialmente, E então
a gente também vai ter isso no contexto desse programa, né? Então, vamos pensar algo na direção, nesse curso, do que as escolas estão vivendo atualmente. 11h52, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem uma cartilha contra assédio sexual, tem ainda as notícias da metrópole de Campinas, toda a atualização de vacinação, de casos de Covid, tudo o que mais importante acontece aqui na nossa cidade. E a gente vai falar ainda, tem o nosso quadro Histórias de Vida. Quem será o personagem de hoje? Qual a biografia? Qual a história que nós vamos contar? Depois do intervalo. Uma rede de franquias do segmento de beleza, saúde e bem-estar lançou um programa de prevenção ao assédio. A Depil Action aproveita esse mês de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, para lançar uma campanha nacional que aborda um tema que ainda é tabu: o assédio. Ele é mais comum do que se imagina e 86% das mulheres brasileiras já pediram demissão por causa disso. Falar desse assunto com nossos 1.500 colaboradores espalhados por todo o Brasil vai além de um treinamento, é um compromisso nosso. E tem mais, isso não acontece só aqui, acontece em casa, com assédio moral, com agressão verbal, com relacionamentos abusivos. A discussão sobre violência contra a mulher, gente, envolve todos nós, inclusive outras mulheres. Abrir momentos de fala para tratar este assunto é começar um processo de cura. E por isso, o nosso programa vai ser contínuo. Mas no mês de março vai acontecer a Semana do Assédio. Vamos abordar profundamente o tema entre os dias 22 e 26. A conversa e as palestras serão abertas. Abrir momentos de fala sobre o tema, declarar intolerância ao assédio é um compromisso nosso. Somos todos agentes de transformação. E aqui na Depil queremos mudar o parabéns do Dia da Mulher em uma ação concreta de cuidado e respeito. 11h57, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda, bom dia. E a gente começa atualizando os casos da Covid no nosso país, estado de São Paulo e depois no município de Campinas. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, são 11.519.609 casos da Covid-19 no país. O Brasil soma 279.286 óbitos. No estado de São Paulo, 2.208.242 casos da doença, com 64.223 óbitos. Na região metropolitana, que compreende 20 municípios, nós somamos até esta segunda-feira 186.342 casos confirmados. Campinas, 74.715 casos confirmados da doença e na sequência aparecem Indaiatuba com 15.846, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba e depois cidades com menos de 5.000 casos. Vinhedo, nós temos Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e as únicas cidades com menos de 1.000 casos da Covid-19, Olambra e Morungaba. Em relação aos casos, na cidade de Campinas, 803 é a última atualização realizada pela Prefeitura de Campinas. 803 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando por todos os bairros da nossa cidade. Sim, e quando a gente fala em óbitos na região metropolitana de Campinas, são 4.732 mortes confirmadas pela Covid-19 e, infelizmente, nós aí avançamos as 2.000 mortes na cidade de Campinas até este
esta segunda-feira 2.018 mortes devido à Covid-19. Sumaré tem 415 óbitos, Indaiatuba 382, Americana 310, Santa Bárbara do Oeste 304, Valinhos 291, Hortolândia 289, Paulínia 119. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Itatiba, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro, Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra continua com 8 óbitos, que é a única da RMC com menos de 10 óbitos. E quando a gente fala dos óbitos aqui, dessa escala de mais de 2.000 óbitos, Campinas confirmou mais 21 mortes nesta última atualização, né? Sim. São óbitos que aconteceram aí desde o dia 8 de março até o último dia, que foi a atualização do dia 13 de março, Gabriel, 21 óbitos. E chama a atenção a faixa etária, né? Provando que muito provavelmente esta nova cepa já está circulando por Campinas, porque a letalidade era maior nas pessoas acima de 70 e 80 anos. E chama a atenção, olha só, homem de 42 anos, um outro homem de 30 anos, um homem de 27 anos, uma mulher de 34 anos. Depois a gente tem faixa etária aqui de 60, 63, 70, um outro homem de 63, uma mulher de 60. Então, essa faixa etária está cada vez menor, o que preocupa as autoridades, e por isso que a gente tem uma alta da taxa de leitos e uma alta da mortalidade aqui na nossa cidade. E quando você fala dessa alta da taxa de leitos, infelizmente, nós tivemos aí o aumento de leitos disponíveis, mas olha, nesta segunda-feira, a cidade tinha 95,06% de ocupação. No SUS municipal, 120 leitos disponíveis, 120 ocupados. No SUS estadual, 40 leitos, lá na Unicamp, 40 ocupados. E na rede particular, que agora disponibiliza 225 leitos, 206 estavam ocupados até esta segunda-feira. E diante dessa situação, nesta segunda-feira, o prefeito Dário Saad usou as redes sociais para anunciar o resultado de uma reunião que foi realizada com representantes de hospitais da região metropolitana de Campinas e também das operadoras de planos de saúde. Olha, ele se solidarizou com essas mais de 2.000 famílias que tiveram aí um ente querido morto pela Covid-19 e não descarta a possibilidade de implantar o lockdown em Campinas. As cirurgias eletivas em Campinas estão suspensas e também foi discutido a possibilidade da ampliação das medidas restritivas na cidade e até lockdown, como uma importante ação para bloquear a transmissão do vírus. Ficamos também resolvidos de fazer uma força-tarefa, um grupo com representantes dos hospitais públicos e privados e também dessas operadoras de saúde, para discutir os números na pandemia nos próximos dias. É isso aí, gente. A pandemia está pressionando muito os setores hospitalares, não só públicos como privados, e é importante a gente não aglomerar. Olha só, e no que diz respeito às cirurgias eletivas, existe uma exceção. No caso das cirurgias oncológicas e cardiológicas. E uma comissão interna de cada hospital vai autorizar ou não as cirurgias consideradas essenciais. E na rede pública municipal, todas as cirurgias eletivas já estavam suspensas. E hoje de manhã, o prefeito Dário Saad teve uma reunião com os prefeitos das cidades da região metropolitana de Campinas para discutir medidas mais restritivas. Ele propôs, nessa reunião virtual aqui da região metropolitana, uma adoção conjunta de medidas que prevê, inclusive, o lockdown para combater a pandemia. E a maioria dos prefeitos
aceitou discutir a possibilidade, mas optou por avaliar por mais 2 dias os efeitos da atual fase emergencial do Plano São Paulo. Lembrando que a fase emergencial começou ontem e vai até o dia 30 de março. Então, na sexta-feira, dia 19, vai haver uma nova reunião com os prefeitos da RMC para avaliar, então, um possível lockdown regional. Bom, Mina, é a primeira vez, então, que a gente fala de lockdown, que essa proposta está na mesa, então, algo mais concreto para a cidade de Campinas e também para toda a região metropolitana, pelo menos para as cidades que estão em volta de Campinas. Setores que foram bastante afetados nesta pandemia, os bares e os restaurantes, como é que eles chegaram até esta informação de um possível lockdown? Inclusive agora a Abresc, que é a Associação de Bares e Restaurantes e Similares de Campinas, trata justamente desse pedido. Através do seu presidente, ela defendeu a decretação do lockdown e apresentou outras demandas para o setor. A Abresc hoje defende o lockdown na cidade de Campinas como, infelizmente, a única forma para que a gente possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Nós sabemos que nós estamos vivendo a pandemia, ela é grave hoje na cidade de Campinas. Nós temos hoje esperas de leitos. O governo do estado também não faz a sua parte, que seriam os investimentos na nossa cidade. Então, nós vemos já há vários dias dizendo que a culpa da propagação, da contaminação do Covid na nossa cidade não é culpa do nosso setor, como vem o governo, insistentemente, o governo do estado querendo dizer. Nós sabemos que essa contaminação hoje é por lotação nos transportes públicos, por outros setores que acabam ficando abertos, e nós não temos uma outra alternativa a não ser defender o lockdown. Nós usamos o exemplo de Araraquara, que fez um lockdown geral. A cidade foi fechada como um todo e conseguiu abaixar os índices bem rápido. Então, aí conseguindo, daqui uns dias, poder se reclassificar para outra fase. Só o nosso setor, há mais de um ano, está parado, sem trabalhar, com um índice grande de desemprego. Então, nós defendemos ontem o lockdown. E também o nosso setor pediu ao prefeito Dário Saad que faça gestão junto ao governo do estado e ao governo federal para que busque recursos financeiros para que o nosso setor possa sobreviver. E também o alvará simplificado pós-pandemia ou pós a reabertura de fase, que a gente possa voltar a oxigenar o nosso setor. Olha, esse alvará simplificado seria a apresentação de documentos do Corpo de Bombeiros e outros que atestem a segurança do local. A Prefeitura informou que a reunião que foi realizada com a Abresc nesta segunda-feira, o prefeito se comprometeu a tentar, junto ao governo do estado, a liberação de uma linha de crédito e que a possibilidade também desse alvará simplificado ser analisado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, que é o único modo que a gente tem para diminuir esta pandemia, o principal. Na região metropolitana de Campinas, como é que está a programação e a gente está abrindo mais faixas, Mirna? Isso mesmo, muitas cidades estão aí se adequando, começando a vacinar o pessoal da faixa dos 75, 74 e aqui em Campinas. Ontem nós falamos do agendamento que estava temporariamente fechado. Esse agendamento foi reaberto com 1.400 vagas, ou seja, 1.400 doses da vacina para as pessoas com idade de 73 anos. Essa reabertura foi possível com as doses remanescentes destinadas a outros grupos prioritários que cancelaram ou reagendaram a aplicação da vacina. Agora, na sexta-feira, tinha sido aberto para 7.500 doses para esse público e agora nós temos 6.000 para essa nova faixa etária. E um levantamento feito ainda pela Secretaria de Saúde
aponta que até o momento, até essa segunda-feira, na verdade, 137.522 pessoas já foram vacinadas, 98.518 receberam a primeira dose e 39.004 pessoas as 2 doses da vacina. E nós temos, inclusive, as telas aqui que a gente vai mostrar onde é a vacinação. Lembrando que você, quando entra no vacina.campinas.sp.gov.br, você não vai escolher, vai ser de acordo com o seu local de moradia, é que vai você ser destinado a um desses locais. Vamos lá, ó. O Centro de Vivência do Idoso, que fica no Taquaral, o Caíque Zeferino Vaz, na Vila União, e na sequência, a Casa da Criança Paralítica, no Parque Itália, o Clube Círculo Militar no Jardim Chapadão e o Centro de Imunização Noroeste. Olha, a gente acaba de dar essa notícia, mas já vamos dar uma outra no seguinte sentido. No tempo em que a gente fechava essa edição, agora, neste momento, Gabriel, a gente consegue abrir o site? A gente vai tentar abrir o site para você, para ver como a coisa é muito rápida. A gente falou dessas 1.400 doses, mas, infelizmente, nós tivemos aí novamente o agendamento temporariamente encerrado para essa população de 73 anos. Por quê? Porque é assim, gente, as pessoas fazem o agendamento, o sistema já faz a conta de que essas vagas, essas 1.400 no caso, estão aí preenchidas e na sequência ele fecha o agendamento. Então você que tem 73 anos, vai durante todo o dia, se não conseguiu agendar ainda, vai entrando no site vacina.campinas.sp.gov.br para verificar qual é o momento, então, que vai ser reaberto esse agendamento. E, por outro lado, nós temos aí a notícia do governo estadual que disse ontem, em coletiva, que no dia 22 nós temos aí a vacinação da população de 72 anos. Vamos acompanhar. Como todos sabem, no próximo dia 22 nós começamos a vacinar as pessoas de 72 a 74 anos. 72, 73 e 74 anos. A partir da próxima segunda-feira, dia 22 de março. Olhe, para as pessoas que têm entre 70 e 71 anos, a vacinação está prevista para começar no dia 29 de março. E já no dia 29 de março, na semana seguinte, começaremos, felizmente, a vacinar os idosos de 70 e 71 anos de idade. É importante salientar que você que tem essa faixa etária tem que esperar, no caso de Campinas e de todas as cidades que a gente, inclusive, está monitorando o atendimento, cada cidade criou um modelo de agendamento, geralmente usando aí o site das prefeituras. No caso de Campinas, nós temos o site vacina.campinas.sp.gov.br, porque apesar desse anúncio do governo do estado, o agendamento para essas idades só é aberto quando a cidade recebe as doses. Então, a gente sempre vai acompanhando os anúncios da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Saúde, olha, aberto o agendamento para tal idade. E aí, então, a gente vê se essa perspectiva aí do dia 22 e do dia 29 do governo estadual, ela se confirma de acordo com o agendamento de cada município. Então, você que mora na região metropolitana de Campinas, fique atento no site da sua cidade, da sua prefeitura, para ver se o agendamento está aberto ou não e qual é a idade em que está priorizando o atendimento no momento em que você precisa procurar pela vacina. Neste momento, 137.522 pessoas acessaram o site vacina.campinas.sp.gov.br e já se vacinaram. Ó, o site está aqui na sua tela. 98.518 pessoas tomaram a primeira dose e 39.004 pessoas tomaram a segunda dose. Após 20 dias da segunda dose, a pessoa está imunizada.
Importante lembrar também que o agendamento, quem fizer o pré-cadastro não é agendamento, pessoal. Se você clicar lá em pré-cadastro, é só para a prefeitura saber que existe alguém com a intenção de ser vacinado. Então, é importante fazer o agendamento, ok? E para nós encerrarmos aqui as notícias da metrópole de Campinas, tem interrupção no fornecimento de água para a próxima quarta e quinta-feira. Então, atenção você aí, porque alguns bairros, algumas regiões de Campinas vão ficar sem água, hein? Primeiramente a gente vai falar ali da região do Amarais e também ali para o pessoal do Ciatec. Amanhã, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, CDHU Edivaldo Orsi, conhecido como CDHU San Martín, Ciatec, que é o Polo de Alta Tecnologia, o Recanto da Fortuna e a Vila Esperança, ali do lado do Jardim Campineiro, vão ficar sem água por conta de uma obra de um serviço de interligação de redes. Portanto, faça a reserva de água hoje. E na quinta-feira será a vez dos moradores dos bairros Jardim Irmão Sigriste e Núcleo Residencial da Paz, também das 8 da manhã às 5 da tarde, ficarem sem água. Vocês que moram nessa região, a Sanasa recomenda que façam aí a reserva da água para este período, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros pode aí abastecer uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, toda a atualização em relação à vacinação que acontece na nossa cidade, os casos de Covid, interrupção no fornecimento de água. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Sim, volto contando, até porque amanhã nós temos reuniões extraordinárias e muito trabalho aqui da Câmara Municipal também em relação ao enfrentamento da Covid-19. Combinado, até daqui a pouco. Até. Olha só, em um apartamento aqui de Campinas mora um senhor que com seus mais de 70 anos tem muitas histórias para contar. Histórias de imigração, de luta pelos haitianos desabrigados e de reconhecimento da Câmara Municipal. Ele é o George Samuel Anthony, nosso personagem de hoje do Histórias de Vida. Brasil e Haiti são países que sempre mantiveram relações amigáveis, próximas e diplomáticas. E esses laços se estreitaram ainda mais quando, em 2010, após um terremoto que vitimou cerca de 300 mil haitianos, o Brasil enviou ajuda humanitária para lá e contribuiu financeiramente para a reconstrução do país. Naquela época, muitos imigrantes que haviam ficado desabrigados foram acolhidos aqui em Campinas. Isso por intermédio de várias pessoas, mas entre elas, George Samuel Antoine, cônsul do Haiti no Brasil, que é o nosso personagem de hoje do Histórias de Vida. Nasci no Haiti. A família do meu pai fugiram do Líbano para lá. Minha tia morava lá. E eu nasci lá. Eu nasci no Haiti. Com 2 anos, minha mãe não gostou muito de lá, voltou para o Líbano. Comecei a estudar árabe. Eu, quando tinha 11, 12 anos, estourou a guerra no Líbano de novo. Então, a minha família voltou para o Haiti. E aí começou a minha vida no Haiti. Fiquei com idade até 18 anos, 19 anos, fui morar nos Estados Unidos. Em 68, no Brasil. É aí que eu vim para o Brasil. E eu me casei e fiquei em Campinas. Escolhi Campinas para morar. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha 21 anos, 22 anos, casado novo. Não falava português. Falo francês. Falo árabe. Falo inglês.
falo espanhol, falo crioulo. O árabe só, são mais que 30 e poucos países falam com sotaque, tipo aqui são sotaque e tal, tá? Então todos eu aprendi com eles, certo? 5, 6 idiomas. Mas saber é ruim porque a gente atrapalha, porque fica... Até hoje faço, porque eu não consigo. O árabe fala comigo, fala português. O português também, né? Cônsul, na verdade, ele representa o país onde ele é, certo? Foi coincidência, eu era haitiano. É muito, mas não precisa ser haitiano, mas eu era haitiano, certo? Ajudo intermediários de negócios, cultural, aproxima os países culturalmente, comercialmente, tudo você imagina. É muito importante, entendeu? Abrir portas, negócios entre os dois países. É isso aí. Haiti, eles descendentes de africanos. Quando foram lá, naquele lado, tem a República Dominicana, ficou os espanhóis. Haitianos ficou o francês, que traziam os escravos haitianos. É um país pobre, trabalhavam de tudo, lutavam até um dia pegou a independência. Ficaram independentes, haitianos. Um país realmente sofreu muito na miséria, tudo. Sabe como é que é? O Brasil era um país grande, tudo. Muitos negócios, muitas coisas. Eles sempre simpatizaram com o Brasil, queriam comprar as coisas do Brasil, entendeu? Compram tudo. Vendiam lá no Caribe mesmo. Esse terremoto, que aconteceu um terremoto no Haiti, e eu sou o cara que foi para lá, né? E comecei a abrir as portas no Brasil, como cônsul, falo português, falo, haitiano, tudo, francês. E eu quis abrir as portas para o povo vir para cá. Porque não podiam ir nos Estados Unidos, é muito difícil. Outros países, muito difícil. Quando morreu muita gente no Haiti, tremor de terra, as casas, sabe que morreu muita gente lá. Mais que 200 mil pessoas. O mundo inteiro ajudou o Haiti. A gente sempre está agradecendo os países, o governo, mandavam de tudo, alimentos, dinheiro, tudo, para o povo haitiano. Não deixaram o povo normal, não era os 100% sofrido, mas ajudaram muito, olharam para o Haiti, Haiti, como disse, um país pobre, não tem indústria, são poucos, entende? Eles trabalham muito mão de obra fora para poder ajudar o povo deles lá.
É um país, a gente não pede para ninguém para ter essa vida que tem. O Brasil ajudou muito. Eles são muito gratos. Eles gostam do Brasil por causa do futebol. Porque eles pobres gostam de futebol, né? Aqui jogaram no Haiti muito. E foi jogar o Brasil com futebol lá no Haiti. O povo gritava, era Ronaldinho. Eles gritavam Ronaldinho fazer gol no Haiti. De tanto eles gostavam né? Gostam, não adianta. E a amizade, aqui eu tenho muitos ministros, ex-ministros, pessoas do governo, presidentes vieram aqui. Nessa casa, presidentes do Haiti vieram. E eu fiz muita, como chama? Entrosamento. O governo do Haiti, o governo, todo mundo aqui. Como eu falei para você, eu entrava para fazer o bem comigo mesmo. E nós trabalhamos muito para os haitianos entrarem para o Brasil. Como eu só vim primeiros 100 haitianos, 200 haitianos, né? E vem. Lá a embaixada do Haiti dava os vistos, tudo vindo aqui. E eu aqui no consulado arrumava muito trabalho para os haitianos, porque eles não falavam o idioma. Falavam um pouco espanhol, não é? Porque a República Dominicana, o Haiti é a mesma terra, a mesma ilha. Eles falam por causa da República Dominicana, aprenderam. E aqui começamos a abrir muito trabalho para eles. E eu me lembro no consulado aqui, quase 50 mil haitianos entrou aqui. Esses haitianos foi a salvação da família deles lá, porque eles trabalhavam aqui e mandavam dinheiro para a família deles. E muitos deles trouxeram filhos, familiares, né? Estão em todo lugar. Estão em Campinas, Jundiaí, São Paulo, no Brasil todo. Eu tenho registro quase todos eles em São Paulo. É esse realmente o pessoal, o estado do Haiti. Então agora estão trabalhando por conta. Eles mas não pensam que são ricos, coitados. Estão lutando. Aqui realmente eu achei tudo que eu gostaria de fazer com todo mundo. Eu sou um cara, eu faço amizade fácil. Sempre. É muito briga no Líbano, matam gente, vem aqui e tudo. Eu entro no meio. A colônia, eu conheci quase o mundo inteiro para poder fazer união. Porque sabe, as religiões entre os árabes é muito difícil. Tem muçulmano, tem católico, que tem cristão, tem tudo, né? Então, eu sou cristão, mas sou amigo de todo mundo. Eu sempre consegui aproximar o povo junto. E eu gosto, sabe? Todo mundo pensa que eu sou amigo, eu ganho algo. Não, eu não sou disso, não. Até agora, graças a Deus, tudo o que eu entrei para fazer deu certo. A ONU é normal, na ONU não é qualquer um vai lá na ONU, sabe? Eu consegui. Quis fazer reunião na ONU, fiz na ONU.
Eles intermediam que fazem parar, antigamente, parar de guerrear, matar gente. Lá matava muita gente. Eu entrava lá no Líbano, lugares onde cristão não entra, eu entrava. Eu era o presidente da União Mundial Libanesa. A União Mundial Libanesa, eu tinha de tudo na diretoria comigo. Eu tinha muçulmano, religião, de tudo. E todo mundo gostava de mim. Eles sabem que eu quero o bem, eu não quero, entender? Então, é por isso que esses cargos, eu recebi cargos importantes para poder ajudar. Normal, ajudava com todo mundo, mas eu na frente, eu ia a lugares lá perigosos, não podia entrar lá. Bombas mandavam um no outro, né? Nunca atingiram a gente. Deus sempre protegeu a gente. Eu tenho do Exército, tenho um diploma de, pacificador. Eu tenho do Exército, pacificador. Do governo brasileiro, né? Talvez por causa da gente ajuda tudo, eles reconhecem prefeitos. Todos os prefeitos de Campinas é aqui, sempre aqui. Todos são meus amigos. Para Deus ajudar a gente a sair essa doença que mandaram na última hora. Todos nós somos para o povo acreditar. Eu vejo muito nas praias, eu vejo tudo na televisão. Ninguém está respeitando, entendeu? Eu peço a Deus para dar saúde e proteger todo esse povo com as famílias deles. Aconteceu, se uniu muito as famílias, essa epidemia, certo? É coisa que tem, e eu não desejo para ninguém, para nenhum povo no mundo, entendeu? Eu acho que temos que sair dessa, todo mundo. O povo tem que ter paciência. O brasileiro, você faz um ano, praticamente um ano, estamos nas casas, não saímos, é isso. Essas frases que nós estamos vivendo hoje, né? Meio-dia e 32, vamos fazer o seguinte, segundo intervalo, hein, aqui no Câmara Total, continue participando, olha o número do WhatsApp aqui na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776, lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, pega o seu celular, abre a câmera, mira aqui para o QR Code e aí já vai estar na sua tela o WhatsApp TV Câmara Campinas, você clica e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Rápido intervalo e na volta as notícias do Legislativo, ação parlamentar em relação ao coronavírus e outros assuntos também. Ainda tem na ponta do lápis falando sobre empreendedorismo com dicas importantes e universo épico. Quem será que o Michel Amorim conversou hoje? Depois do intervalo.
Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h38. A Mirna Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, primeiro com as notícias da metrópole e agora com as notícias do Legislativo, já que desde ontem nós estamos na fase emergencial e a Câmara segue se adaptando neste novo cenário, né, Mirna? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E com o agravamento da pandemia da Covid-19, a Câmara também tomou algumas medidas. Olha só, resolveu endurecer ainda mais a questão da prevenção e a propagação. E assim, até o dia 31 de março, está completamente suspenso o atendimento ao público, que até então era possível. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje, com o ato da mesa diretora, e de acordo com as novas regras são: gabinetes de vereadores apenas com um servidor em caso de trabalho presencial estritamente necessário. Durante esse período, todos os setores administrativos da Câmara deverão priorizar as atividades em regime de teletrabalho. As reuniões por deliberação remota continuam, ou seja, as reuniões virtuais. Sendo assim, os servidores apenas que vão atuar nessas reuniões é que são escalados para o trabalho presencial. E até por conta de toda essa situação, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, se reuniu nesta segunda-feira de forma virtual com representantes das câmaras da região metropolitana de Campinas para tratar de ações regionais no combate à Covid-19. Acompanhe. A Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, que tem como presidente Hélio Ribeiro, fez uma reunião virtual com representantes de 20 cidades da região. Onde, na próxima quinta-feira, através do presidente aqui de Campinas, saindo até Brasília, solicitando recursos junto ao Ministério da Saúde e outros ministérios que visam nos auxiliar nesse momento tão importante de combate a essa pandemia que vem assolando a nossa região de Campinas, o nosso Brasil, enfim, todo o nosso país. E nós, enquanto vereadores, eu enquanto presidente da Associação de Vereadores, juntamente com os demais, vamos em luta em busca de melhorias para os nossos munícipes. É uma situação que aflige todos os municípios e principalmente aqui da nossa região metropolitana. Então eu agradeço ao Hélio, que é o presidente da Associação dos Presidentes das Câmaras Municipais da região metropolitana, que atendeu o nosso apelo, convocou essa reunião, onde nós ficamos sabendo, ou vamos ter esses relatórios em mão, né, de todos os problemas que todas essas cidades que pertencem à região metropolitana têm com respeito ao Covid-19. Bom, depois do presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, ter ido a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e ter conseguido 40 leitos para a cidade de Campinas, agora, nesta próxima quinta-feira, ele estará em Brasília. Tem uma reunião com o Ministério da Saúde e vai, logicamente, tentar mais recursos para a nossa cidade. E não só para Campinas, mas para cidades da região também. Por isso, a união de vereadores neste momento pode ser importante e facilitar a busca por recursos. Conseguimos 40 leitos para a nossa região, para a nossa cidade de Campinas, que não deixa de ser para a região, através do governo do estado de São Paulo. Mas mesmo assim, cada vez que se abre um hospital com 20 leitos, como foi o Hospital Metropolitano, ele em 4 horas ele já está lotado, já fica totalmente 100% ocupado. Então agora nós resolvemos ir para Brasília, no Ministério da Saúde, para reivindicar mais recursos, mais leito para a região metropolitana e também fazer uma visita no Ministério da Fazenda para ver se a gente consegue algum tipo de subsídios para que a nossa região, a nossa cidade possa fazer um lockdown, que nem aconteceu em Araraquara, que possa amenizar mais a situação com respeito ao Covid-19. E o Legislativo de Campinas certamente exercendo um papel muito importante nesse momento, né, presidente? É porque a região metropolitana, a grande metrópole é Campinas. E queira ou não, nós vimos aí, né, através dessa reunião que acabamos de ter, Nova Odessa, por exemplo, não tem nenhum leito, eles não têm hospital.
como outras cidades da região metropolitana. E eles se favorecem de quem? Ou depende de Sumaré, ou depende de Campinas, muito mais de Campinas, que tem muito mais recurso, do que dessas cidades que são menores. Então, mas nós ajuntando força, a grande metrópole e mais as cidades que compõem a região metropolitana, o nosso poder de decisão, de força e de união é muito mais forte lá no Ministério da Saúde. Olha, e além do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, estarão na comitiva representando o Legislativo de Campinas os vereadores Felipe Marquesi e Major Jaime. Mina Abreu, nesta quarta-feira nós temos a reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. Quantos projetos nós teremos? Nós temos, Gabriel, 14 itens na pauta. E o primeiro é a primeira discussão do projeto de autoria do prefeito, que foi discutido em audiência pública na última semana, que é aquele que extingue e cria novos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento na Prefeitura de Campinas, todos de livre provimento e exoneração. A proposta foi discutida em audiência pública na última sexta-feira pela Comissão de Constituição e Legalidade, foi explicada inclusive por representantes de Recursos Humanos e também da parte da Justiça da Prefeitura de Campinas, e agora então será colocada em plenário. Além dela, nós temos requerimentos, moções e discussão de atas de reuniões anteriores, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que das 9 às 10 horas acontece o comunicado de vereadores. E aí, então, 10 horas, e que é o começo, então, da discussão e a votação dos projetos da pauta. Tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Falando um pouquinho sobre a ação parlamentar, tem um questionamento do vereador Rodrigo da Farmadic em relação à farmácia de alto custo, né? É isso mesmo, porque no final do ano passado, o antigo secretário de Saúde apontou que seria realizada uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de Campinas para a instalação de novos pontos de distribuição de medicamentos de alto custo lá no Hospital Ouro Verde e também no Mário Gatti. E agora o vereador Rodrigo da Farmadic quer saber em que pés está essa situação. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento que pede à Prefeitura informações sobre a parceria com o Estado de São Paulo para a distribuição de medicamentos de alto custo no Hospital Ouro Verde e na UPA Campo Grande. O que foi anunciado é que seria feito uma farmácia de alto custo descentralizada dentro do complexo hospitalar do Hospital Ouro Verde, e outro na UPA do Campo Grande. Isso beneficiaria bastante as duas regiões mais populosas da cidade de Campinas, que, consequentemente, são as duas localidades das quais as pessoas mais têm vindo até o local da farmácia para retirar os medicamentos. Hoje, a farmácia de alto custo do estado fica aqui no bairro Ponte Preta, em Campinas. Caso duas novas unidades forem criadas, uma no distrito Campo Grande e outra no distrito Ouro Verde, elas vão atender aproximadamente uma população de cerca de 500 mil habitantes da cidade. Inclusive, nós atendemos até de algumas outras cidades aqui da região próxima que vêm retirar nessa localidade. O parlamentar vai continuar acompanhando esta parceria, que ainda não foi realizada. São duas situações que melhorariam, porque as pessoas que retiram esses medicamentos e precisam desses medicamentos de alto custo, geralmente são por problemas crônicos, são pessoas idosas que têm problemas de saúde crônico, com problemas oncológicos, né? E tem essa dificuldade, às vezes, está se deslocando, tem que aguardar, às vezes, por diversas horas para ser atendido, e agora, nesse universo, desse problema, desse contexto que vivemos hoje, que é da pandemia, muitas vezes acabam ficando aglomerados numa fila, ou até mesmo na sala, no local de recepção para o atendimento. Isso, com certeza, se fizesse essa descentralização, seria importante para essa população que vai retirar esses medicamentos.
Lembrando que a Prefeitura pode, então, responder a esse requerimento em até 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 15, então, essa iniciativa de ver como será, então, e se há a possibilidade da implantação da farmácia de alto custo na UPA do Campo Grande e também no Hospital do Ouro Verde, que são as regiões mais populosas aqui de Campinas. E agora o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, solicita a suspensão da interrupção de energia, a CPFL, também do pagamento da taxa de publicidade, a CETEC. São taxas que vêm onerando a população que passa por esse momento de pandemia com muitas restrições econômicas. O presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, encaminhou um ofício à CPFL Energia solicitando a garantia da continuidade no fornecimento de energia elétrica e a suspensão de interrupção por falta de pagamento. Nós estamos tentando fazer a nossa parte, que é solicitar a essa distribuidora, a CPFL, que durante essa pandemia não corte a energia, que posterior aí ela faça um trabalho de ajustamento junto com esses devedores para que amenize um pouco essa situação. Segundo o presidente da Câmara, o mundo todo está vivenciando os impactos da pandemia em todos os seus aspectos e setores. Em situações como essa, onde o confinamento e a quarentena são algumas das práticas recomendadas, manter o acesso à energia torna-se essencial e indispensável para o enfrentamento da pandemia. A situação está muito crítica. Eu peço até aqui, eu quero fazer um lembrete a toda a população de Campinas que nos assiste, para que tomar muito cuidado, seguir todas as orientações de higienização das mãos, evitar sair o máximo da sua casa, só sair quando tiver realmente necessidade. Ao chegar em casa, tirar sapato, tirar roupa, tomar um banho, porque esse vírus ele está alastrando de uma forma assustadora. O ofício feito pelo presidente da Câmara, Zé Carlos, tem o apoio de todos os 32 parlamentares. E foi encaminhado na última semana para o diretor-presidente da CPFL Paulista. O pedido é que a medida seja válida enquanto a cidade estiver na fase vermelha do Plano São Paulo. Eu tive nas UPAs aqui de Campinas, em alguns hospitais, a situação é dramática. Então vamos seguir o protocolo de higienização para que a gente não traga esse vírus para dentro da nossa casa. Em outro ofício, o presidente da Câmara solicitou à CETEC a suspensão da cobrança do pagamento da taxa de publicidade enquanto perdurar a pandemia de Covid. Todas as publicidades, propaganda que tem na frente desses estabelecimentos são pagos. Todo mês é pago uma taxa para a CETEC. Nós solicitamos também, a CETEC, o presidente da CETEC, que durante a pandemia deixe de cobrar essa taxa. Porque não é justo, se a pessoa não está tendo rendimento, como é que ela vai continuar pagando uma coisa que ela não utiliza? Inclusive, eu solicito à CETEC que deixe de cobrar também pelas cadeiras que esses estabelecimentos utilizam e eles não estão usando, porque se eles não estão abrindo, se eles estão fechados, como é que vai pagar? No documento, o chefe do Legislativo argumenta que a medida tem caráter excepcional e ultrapassou o estado de calamidade e pandêmico. Fazendo isso, nós estamos deixando de estar demitindo, esses estabelecimentos estarão deixando de demitir os funcionários, porque a situação aí piora de vez, né? Porque esse pessoal vai sair atrás de emprego e como eles estão empregados, eles podem ficar em casa nesse fechamento, nesse momento. Fizemos uma moção para o governo do estado e fizemos uma moção também para o governo federal, no mesmo sentido, de estar viabilizando o subsídio para que esses estabelecimentos se mantenham com as suas atividades, mesmo fechada, mas com o comprometimento de estar pagando os seus funcionários. Bom, e sobre este agravamento, da doença, da pandemia no nosso município, todas as comissões estão se mobilizando. Hoje à tarde tem reunião da Comissão para Assuntos de Segurança Pública.
que vai abordar, infelizmente, as aglomerações e os pancadões que continuam acontecendo na nossa cidade, né? São vários aspectos relacionados à Covid. A gente fala muito da saúde, Gabriel, mas envolve muitas outras coisas. E na segurança pública não é diferente. Por isso, o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, realiza hoje, às 2h30 da tarde, a primeira reunião ordinária do ano desta comissão. E os convidados por teleconferência, lembrando que a gente está com as reuniões virtuais, são representantes do Comando de Policiamento do Interior 2, do 47º Batalhão da PM, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo do Interior 2, da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Departamento de Urbanismo, Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, ENDEC e CETEC. Até porque a gente tem recebido aí relatórios da Guarda e da Polícia e muitas dessas aglomerações e festas clandestinas têm aí a participação também de crianças e adolescentes. Por isso que todos esses órgãos vão ser envolvidos nessa discussão aqui, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, inclusive também com a permissão da participação popular. E você que durante a reunião queira participar com alguma pergunta, sugestão ou alguma ponderação, pode entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Ali na capa do site você abre um formulário e deixa a sua sugestão ou a sua pergunta, ou através do WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 97829-3776, a partir das 2h30 da tarde, Comissão de Segurança Pública ao vivo. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas. Reforçando então, amanhã, quarta-feira, 9h da manhã, reunião extraordinária com 14 itens que serão discutidos e em seguida a gente acompanha a votação. Combinado, então, amanhã, a partir das 9h da manhã, pela canal 11.3, canal 9 da NET, canal 4 da NET, desculpe, canal 9 da Vivo Fibra e também nas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas e no youtube.com/TV Câmara Campinas, e ainda no site da Câmara também você acompanha a programação da TV Câmara Campinas aqui ao vivo. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Chegou aqui uma pergunta pra gente através do 19978293776, perguntando sobre o INSS, quando que ele vai estar aberto novamente, que a pessoa ela quer entrar com a aposentadoria. Bom, a informação que a gente tem é que nesta fase emergencial, o INSS só mantém os serviços assegurados para as pessoas de perícia médica e avaliação social. Então, durante 15 de março até 30 de março, apenas os serviços de perícia médica e avaliação social estão acontecendo. E o INSS está entrando em contato com os segurados que já haviam agendados aí serviços diferentes para as semanas seguintes, após 30 de março. A pessoa não se identificou, mas se você quiser entrar em contato, tem dois caminhos. O primeiro é o telefone 135, então 135 você consegue informações em relação à aposentadoria, ou pelo Meu INSS, que é um aplicativo no seu celular. Você vai na Play Store, vai na sua loja aí do seu celular, onde você baixa aplicativos, e ele chama Meu INSS. Você também pode ter informações em relação à aposentadoria. Tá certo? 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente, que a gente te ajuda e conversa ao vivo nesta terça-feira. Por falar em ajuda, tem mais mensagens chegando aqui pra gente através do nosso WhatsApp, então eu vou ler aqui agora. A do Francisco de Campinas, ele diz assim: de que adianta tanta fase vermelha, fase roxa, restrições e parques fechados, se ao entorno da Lagoa do Taquaral o pessoal continua caminhando, se aglomerando e muitos sem utilizar a máscara e nem distanciamento? Muito obrigado pela mensagem, Francisco. E o Almir do Satélite Íris, ele reclama da lotação no transporte público. Essa é uma reclamação, Almir, que tem acontecido mesmo, e em breve a gente acompanha aí as medidas que serão tomadas
pela Prefeitura de Campinas. O WhatsApp na tela, 19 nosso DDD, 978293776 e a opção do QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera, mira para o QR Code e aí já está escrito aí, o WhatsApp TV Câmara Campinas. Clica que você pode enviar a sua sugestão de tema aqui para o nosso programa, o seu elogio ou a sua pergunta, como fez o Almir do Satélite Íris. Olha só, por falar em ajuda, o sonho de abrir o próprio negócio pode se tornar um pesadelo caso não haja planejamento e organização. Por isso, o quadro Na Ponta do Lápis dá dicas para os novos empreendedores terem sucesso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Nós sempre trazemos informações importantes para você cuidar bem aí do seu dinheiro, o seu rico dinheirinho, suado dinheirinho de todo mês, né? E dessa vez a gente vai falar a respeito do empreendedorismo, né? Quanta gente não sonha em ter o próprio negócio? Às vezes o sonho é bom e é importante para poder seguir em frente, né? Mas é preciso tomar alguns cuidados para que esse sonho não se torne um pesadelo. Para isso, nós viemos conversar com a contadora Valquíria Mendes Viana, que está aqui ao meu lado, vai poder contar um pouco a respeito dessa ideia que muita gente tem, né? Esse sonho de empreender. Mas não é tão fácil assim, tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. É isso mesmo, geralmente as pessoas têm um sonho, né, de um dia se tornar um empresário, tá lá engavetado. E este ano que passou, a gente percebeu que muitas pessoas que trabalhavam com o CLT resolveu tirar esse sonho do papel. Por vários motivos, né? Ou por foi demitido, ou por teve a redução de carga, horário de trabalho. Então, ele resolveu, sim, tirar o sonho do papel e empreender. E só que tem alguns requisitos que as pessoas que vão empreender precisam levar em consideração, né? Primeiro, você tem um capital para investir nesse seu sonho? Você tem pessoas do seu lado capacitadas para poder te ajudar, né? E tempo, você tem tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, você tem tempo para estar disposto ali 24 horas por dia, 7 dias na semana, para poder levar em frente esse sonho. Exatamente, né? Chegar lá onde você quer chegar. E se você realmente está preparado para estar investindo nessa empresa no mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, né? Então, você tem essa disponibilidade para estar... aguentar esse tranco nesse primeiro momento. Exatamente, porque as pessoas às vezes falam, não quero mais trabalhar para ninguém. Só que ela esquece que ela vai ter que trabalhar o dobro para ela, né? Porque o sonho é seu. E com isso você tem que estar debruçado de fato para poder chegar onde você quer chegar. E ter um propósito para isso, né? Você tem um propósito. Por que eu quero empreender? O que eu quero com isso? É só ter lucro, né? Porque se você chegar nessa conclusão que é só obter o lucro, você não vai muito longe. Porque para você empreender, os olhos têm que brilhar, você tem que de fato acreditar naquilo que você está fazendo, né? E ficar ter satisfeito, ter pessoas que vai poder te ajudar também ali para chegar ao próximo nível. Quando a gente fala de empreendedorismo, né? É aquela pessoa que tem ou um produto ou um serviço que realmente possa valer a pena, possa render esse dinheiro, e a pessoa tem que gostar, né? Tem até aquela frase famosa, né? Que faça o que você gosta e você nunca vai trabalhar na vida. Não é exatamente assim, né? Você vai trabalhar muito para poder fazer aquilo que você gosta, gerar um lucro. Exatamente. E como você disse a respeito de ter o acompanhamento de pessoas importantes ao seu lado, tem muito a ver com essa questão financeira também, né? A pessoa, às vezes, ela tem a ideia boa, mas ela não sabe exatamente administrar a empresa. Exatamente. Então, você tem que ter tudo desenhado, né? Você tem que ter o plano de negócio,
saber para quem que você vai vender ou para quem você vai prestar o serviço, né? Aonde é que eu vou explorar mais, qual o nicho que eu vou atender, quem eu preciso estar do meu lado, preciso investir em marketing, que tipo de marketing hoje, né? Hoje sim, é marketing digital, para que o público, qual é o público que você vai atingir, o quanto que eu estou disposto a gastar com isso, né? E sim, você tem que ter profissionais, é o que eu sempre falo, né? Profissionais qualificados ao seu lado para poder te ajudar também. Por isso é tão importante também ter esse capital inicial aí para dar conta desses primeiros meses. São sempre os mais difíceis? Essa é a maior dificuldade de quem quer empreender? Sim. O primeiro mês eu digo que é assim, realizador, né? Você está ali, você tem um dinheiro, você realiza, estou no meu sonho, legal, vamos embora. De repente, chega o segundo mês, as contas vêm. O terceiro mês, mais conta. E aí? Sua empresa já está gerando renda para estar pagando as suas despesas pontuais, né? Uma empresa todo mês tem imposto para pagar, todo mês tem as suas despesas para pagar. Você está preparado para isso? Né? Ou não, eu só quero tudo que eu ganho, eu tiro para gastar comigo. Não, hoje você tem uma empresa, você não tem funcionário, mas você tem a sua empresa para bancar, para você gerir o negócio, para que chegue, para quando não chegar lá no final do exercício, você não teve um lucro, porque você não conseguiu gerar ela. Um dos erros aí principais, você me corrija se eu estiver errado, às vezes a pessoa ela confunde o valor que ela está recebendo da empresa com a própria conta pessoal, né? E aí você não só vai prejudicar o faturamento dessa sua nova empresa, como o seu orçamento familiar, né? É preciso separar? Sim, muito. Isso é muito importante. Isso é o erro que as pessoas mais cometem. Porque ela acha que a empresa faturou e que o dinheiro é dela. É o meu salário. Não, não é o seu salário. O seu salário é o prolabore que você retira no mês, né? A diferença disso é o seu lucro. Mas o lucro, quando que vem para minha conta? No final do exercício, na hora de fechar o seu balanço. Aí eu tive lá, assim, 50 mil reais de lucro, tá, vem para minha conta, né? Então, as pessoas, geralmente, elas acabam falindo ou fechando o seu negócio por não saber gerir isso. Então, ela confunde muito o rendimento que ela está tendo. Ela acha que a conta da pessoa jurídica é a conta dela, que lá ela paga as contas dela, ela paga o cartão dela, e esquece mesmo da empresa. E, às vezes, a pessoa chega e fala para mim, querida, mas eu não sei o que acontece com a empresa, que ela não tem lucro. Aí a gente vai fazer o estudo do caso e vê assim, a empresa tem muito lucro. Quem tem muita despesa é você, como pessoa física. E acha que a empresa é obrigada a pagar as suas contas. E não é. Né? Então, geralmente é isso que acontece. E como que se calcula esse prolabore, por exemplo? Você pode calcular em cima do salário mínimo. Né? Obrigatoriamente, você tem que tirar um salário mínimo como seu salário. Ah, mas é muito pouco. Ok, tira 2, tira 3. Aí você vai recolher os impostos em cima dele, né? E quando chegar no final do ano, você pode estar fazendo a distribuição do que sobrou na empresa. De fato, que seria o seu lucro como isento e não tributável. Aí você já não paga mais imposto em cima disso. Como que a pessoa deve se planejar financeiramente para abrir o próprio negócio? Talvez a pessoa esteja lá pensando, eu vou fazer, falta dar aquele estalo. Ela pode se preparar financeiramente antes disso? Sim, ela tem que fazer todo o planejamento, né? O planejamento estratégico, o planejamento financeiro, ver o quanto que ela tem de dinheiro, o quanto ela vai conseguir alimentar essa empresa. Se essa empresa, nos primeiros momentos, não tiver o faturamento adequado para pagar as suas despesas, quanto tempo ela consegue ficar em pé, qual a estratégia de marketing que ela vai fazer para poder vender, para entrar o dinheiro na conta. Então, ele tem que fazer isso tudo, sim, no mínimo 8 meses. E essa estratégia de marketing é importante ainda mais nesse período de pandemia, né? Que as pessoas têm que usar e abusar das redes sociais. Com certeza. Existe algum plano específico sobre isso? Ele tem que procurar uma pessoa, uma empresa que faça esse marketing digital para ele, Se ela não souber fazer. Se ela não souber fazer. E para divulgar, porque hoje, vamos dizer, dependendo do que você faz, acho que 80% você vai vender pela internet. Né? Porque ainda mais hoje que você não pode estar lá batendo na porta de ninguém, né? ou com as portas abertas do seu negócio, dependendo do que você faça. Então você tem que procurar essas alternativas. Estabelecer algumas metas de crescimento ajuda no desenvolvimento da empresa? Muito, muito. Então quando você tem meta, você tem foco e você sabe para onde você quer chegar. Se você não tiver uma meta, você fica vagando, né? Vamos dizer assim. Você não sei onde eu quero chegar, como eu quero chegar, então você não vai chegar a lugar nenhum. Então sim, é muito importante ter meta.
Eu acho que também tem uma outra coisa importante, a pessoa que resolve empreender vai ouvir um monte de palpite de todas as pessoas, ou da própria esposa ou do marido, dependendo de quem está ali, da família, do pai, da mãe, do tio, do vizinho. E aí? Muitos consultores de graça, né? É verdade. Conselho bom é de graça? Não, ninguém dá. Mas é isso aí. Então, assim, se a gente não tiver uma coisa muito forte dentro da gente, de que sim, é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito, você acaba disputando muitas pessoas e acaba ou te levando para o próximo nível ou te fazendo você enfiar o seu sonho na gaveta e falar, não, ainda não é o momento. É isso, é importante estar sempre atento e cuidadoso e tendo uma equipe profissional do lado, a chance de dar certo é muito maior, né? É muito maior, exatamente. Valquíria, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Na Ponta do Lápis. É sempre um prazer ouvi-la. Ok, eu que agradeço. Muito obrigada. É isso, nós conversamos com a contadora Valquíria Mendes Viana e a gente pôde esclarecer aí algumas das dúvidas para você que quer empreender a partir de agora. Tem que batalhar, né? Manter o sonho vivo, mas com responsabilidade. Na próxima semana a gente volta com mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui mesmo na tela da TV Câmara Campinas. Um abraço, até lá. Tchau. Tem que persistir mesmo. Rubens Morelli, muito obrigado pelas informações e também a nossa especialista pelas dicas importantíssimas em relação ao empreendedorismo, já que em época de pandemia não é fácil, né? Abrir o negócio e mantê-lo nessas condições. Bom, 1h08, hora da gente conferir o universo épico de hoje, que conversa com o ator campineiro, o Gui Agostini, que mora nos Estados Unidos, mas veio ao Brasil para gravar um filme. Vamos acompanhar. Universo épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre o mundo do cinema. Quem tá aqui comigo é o Gui Agostini. Tudo bem, Gui? Tudo ótimo, Michel. Tô aqui super empolgado para bater um papo contigo. O Gui, ele que é campineiro, né? Tá morando há algum tempo lá, já há algum tempo nos Estados Unidos, em Los Angeles, e veio pro Brasil para gravar alguns filmes, né? Recentemente ele veio gravar o Faixa Preta. Conta um pouco pro pessoal de casa, né? Um pouco da história, do seu personagem. Certo, Michel. Então, o Faixa Preta, assim, é uma história fantástica, incrível, que conta a trajetória do nosso pentacampeão mundial, Fernando Tererê, de jiu-jitsu, né? Ele é um lutador de jiu-jitsu. E, assim, a história dele é muito inspiradora, é muito incrível. Conta lá desde o comecinho, né? Quando ele era criança e foi introduzido ao jiu-jitsu. E a trajetória dele até ele ir para os Estados Unidos. Ele já tinha ganhado, acho que 3 ou 4... já era trio ou tetracampeão mundial, e ele já tinha assim uma série uma rede de academias, né, que ele aqui no Brasil, e ele foi para fora dar muitas palestras e ficou um tempo por lá. E aí onde entra meu personagem, né, porque eu faço o personagem do agente Barry, que é um agente do FBI, e infelizmente ele se envolve com drogas e ele tem um surto por causa das drogas e aí ele é preso nos Estados Unidos como um possível terrorista. Então, assim, é muito incrível, é muito dramático, mas aí o final, graças a Deus, ele consegue, né, superar um pouco disso, e aí tem não vou contar muito a parte do final para o pessoal poder ver quando sair, mas é de muita inspiração. Eu tive foi muito impactante para mim ler esse roteiro e eu fiquei apaixonado pelo projeto e eu sou, assim, muito grato por fazer parte dele. Ô Gui, e como que foi a sua preparação com esse personagem, né? Porque é um agente do FBI, então
é muito diferente da nossa polícia aqui e outra, né? Envolve ali, né, segredos de Estado, né? É uma polícia bem diferente, né? E como que você foi buscar informações para interpretar um agente do FBI? Então, Michel, eu comecei assim, né, com a nossa escola, faculdade virtual, que é o YouTube, entendeu? Eu fui buscar tudo que eu conseguia encontrar. Na verdade, eu fui no Google primeiro. O Google e o YouTube tá ali junto, né? Mas eu queria entender como que é o processo para se converter em um agente do FBI, né? Como que é o treinamento, na verdade, antes do treinamento, né? As provas que você tem que fazer, os testes, os exames, enfim. Então eu comecei pelo comecinho mesmo, para entender o básico, quanto tempo levaria para eu me tornar um agente, né? E aí depois eu realmente comecei a ver todos os vídeos que eu consegui encontrar no YouTube, que também assim não são milhares, mas o FBI tem, né, uma série de vídeos que mostra como eles treinam e como que é o processo. E a partir daí eu fui, né, pegando base. Obviamente, a minha parte é uma parte tanto curta ali, ela é bem importante na trama, mas ela é curta, né? Meu personagem também é uma participação ali que não é muito extensa, mas eu queria, assim, saber de cor e salteado e tá, assim, no meu sangue, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Então eu comecei a ver também séries, né? Séries que retratam um pouco desse trabalho dos policiais, como o próprio FBI, tem uma série que chama FBI, Quântico, Homeland, tem muitas séries, e eu comecei a ver vários capítulos para entender. Agora, o mais interessante é que, obviamente, você só vai encontrar nesses recursos coisas positivas do FBI, né? Então, assim, não retratam um lado um pouco mais negativo, que é o que esse filme está retratando um pouco, entendeu? Então, assim, eu peguei muito dessa base, mas aí, obviamente, eu tinha que junto com o diretor e com o escritor, que é o Rangel Neto, que incrível, eu conversei bastante com eles para entender qual que era realmente o ângulo que eles queriam dar, né, e o quanto que eles queriam explorar essa parte, assim, mais negativa. A história é baseada, né, numa história real, o filme é baseado numa história real, no lutador. E o Barry? O Barry, ele é uma junção dessa polícia, desses agentes que investigaram, né, o lutador, ou não? O Barry realmente ele existe? Assim, ele existiu, mas assim, não é... Tanto que ontem mesmo o Neto me contou, eu não vou revelar aqui ainda, mas ele me mandou um artigo da onde ele tirou o nome Barry, né? Ele falou assim, tudo... O Neto, ele é muito específico, né? Então tudo vem de um porquê, assim, muito claro, né, para ele. E então, assim, existiu, obviamente. Agora, não é o nome não é o mesmo e assim, ele não teve acesso, obviamente, à polícia diretamente, ao FBI, nada disso, mas foi o retrato, o que o Tererê lembra, e também do pessoal que acompanhou isso, que foi o advogado dele, enfim, o pessoal que teve nessa parte do processo. Mas ele realmente tem uma base fundada aí no que é, obviamente, a parte da história real. E então, assim, foi muito incrível poder... E, assim, é uma coisa de... É quase um sonho de criança, né? Eu cresci vendo coisa de luta e tal, policial. Então, assim, fazer parte desse projeto, interpretando o personagem desse, foi muito, muito legal e, assim, muito grato. Bom, ele veio aqui para o Brasil, né, finalzinho de dezembro, né? E tá aqui com a gente. Mas sua parte já foi finalizada aqui, as gravações? Já fui lá pro Rio no final de janeiro. Já toda essa parte da trama já foi finalizada. E eles continuam gravando. Agora acho que até a semana que vem. Aí termina a parte de produção, né, a parte de filmagem. E aí entra na parte de pós-produção. E a previsão para sair, para estrear? Então, eles dizem no segundo semestre, né? A gente espera que eles querem que saia esse ano, mesmo ainda com as dificuldades da pandemia e tudo, que é algo que eu, assim, tiro muito chapéu, porque a galera tá criando, a galera tá fazendo, e essa é uma história, assim, muito, muito interessante. Eu que venho do esporte, né? Eu cresci jogando tênis, né? Eu primeiro tentei ser tenista profissional,
E o esporte é algo assim que, para mim, foi minha vida, é parte da minha vida, e eu acho que é sensacional. Então, assim, eu sou fã de muitos outros esportes, de atletas brasileiros de outros esportes, e eu nunca tinha ouvido falar do Fernando Tererê. Eu fiquei meio assim, é um cara que é sensacional, é fora de série, mas assim, o jiu-jitsu, principalmente nessa época, não era, né, muito abrangente, não tinha assim, a mídia não retratava tanto. Então para conhecer a história dele, eu achei fantástico, né? E então, assim, eu estou muito empolgado para que muitas pessoas que também não conhecem o mundo do jiu-jitsu e não o conhecem, para que, poxa, agora sim vai poder, assim, aprender um pouco mais da história fantástica desse cara. E olha só, saindo um pouquinho do baseado numa história real, o Gui tem também comédia, né, Gui? Ah, sim. Então, ano passado, eu fiz parte do Solteira Quase Surtando, que é uma comédia escrita e protagonizada pela Mina Nercesian e dirigida por Caco Souza, que também me dirigiu agora no Faixa Preta. E, assim, foi o meu primeiro longa aqui, no primeiro trabalho no Brasil e o meu primeiro longa, assim, com um personagem de substância, né? Então, foi um trabalho muito importante, muito especial. Meu Deus, atrasada! A vida de Bia era tão acelerada que até o seu relógio biológico entrou em pânico. Pelo seu exame hormonal, parece que você está entrando na menopausa. Oi? Oi, tudo bem com a quem? Da minha filha. Tem 6 meses pra me apaixonar, casar e engravidar. No Rio de Janeiro. E quando não se tem tempo a perder... E você mora onde? Atualmente eu tô na casa dos meus pais. Encontrar o homem perfeito... Pai, terra e areia? Oi? Terra e areia. Não é pra qualquer uma. Oi, tia. Você não acha que tá um pouco velha demais pra tá chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda. Te puedo llamar para salir? Obrigada, senhor homem. Sim. Solteira? Solteiríssima. Eu também tô, hein? Por opção? Não. Falta de opção mesmo. Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar, eu estaria 10 quilos mais magra. Mas infelizmente começou justo no final de semana da pandemia, né? Então a gente abriu no mesmo final de semana que tudo parou, né? Que o mundo parou e até minha vida mudou a partir de então. Mas foi uma experiência também muito incrível e que eu agora, pelo menos aí, tá passando no Now, tem umas plataformas digitais, tá no Telecine, então o pessoal pode acompanhar, porque é uma comédia que é bem bacana. Gui, mas além, né, de comédia, filmes, você também produz e dirige curtas, né? Eu sei que tem um curta seu bem premiado aí, né? Tem uns 10 prêmios, conquistou 10 prêmios. Conta um pouco pra gente desse curta, que tem outros também que até tem intenção de virar um longa, é isso? É isso mesmo, Michel. Eu já levo 7 anos criando muitos dos meus trabalhos e até hoje somente curtas, né? E eu fui muito abençoado de poder dirigir e atuar nesse curta que você está mencionando, que é o Roses Are Blind, que é baseado numa história real e foi premiado em mais de 15 festivais. Mais de 10 festivais, a gente participou de mais de 20 festivais e continua, né? Ainda, na verdade, continua, e a gente tá agora com um roteiro do longa e tá nesse processo aí de finalizar, né? A parte final do roteiro, para daí, então, começar uma pré-produção e ir atrás de recursos para fazer o longa. Mas, assim, é uma história muito fascinante que aconteceu em Nova York, né? Eu morava em Nova York, eu recentemente me mudei para Los Angeles, e ela aconteceu no final dos anos 70. E conta a história da pessoa real, que é Wendy, né? Mas o nome do personagem é Julie. E ela tá estudando medicina, mas assim, ela é meio rebelde, ela gosta de pintar e não sabe muito o que quer fazer da vida. E então ela vai num vidente, né? Um psychic. E aí esse vidente revela a ela
um segredo familiar. Ela tem um irmão gêmeos, ela é gêmeos, né? Um irmão gêmeos, mas ele revela, ele diz que basicamente, né, que ela é trigêmeos. Só que ela diz que não, né? Mas ela fica intrigada com isso, então ela volta na casa dos pais para perguntar, e aí, nossa, a mãe dela bate nela, enfim, ela é colocada num hospício, basicamente, né? Então, é um pouco dessa jornada aí de como que ela enfrenta essa situação com os próprios pais. E o que é mais prático para você e mais fácil, né? Dirigir, produzir ou atuar? Nossa, Michel, aí, Maria, complica. Olha, o que eu menos gosto é produzir. Essa é a sinceridade, entendeu? Só que, cara, a gente tem que ir atrás, entendeu? É difícil encontrar recursos, a maioria... Esse é o único curta que eu não tive que investir nada do meu bolso, que eu tive, assim, o prazer e essa honra de poder ter recursos de fora. Então, assim, obviamente, ajudou muito a qualidade do trabalho, né? Mas o produzir é o que eu tento ficar mais de fora, mas eu tenho que fazer porque não tem outra, né? Agora, atuar é a minha paixão, é o que, né, me trouxe nesse meio, nessa indústria, mas também por já há 7 anos estar criando meus próprios curtas, eu me apaixonei muito pela direção, né? E eu gosto bastante, eu tenho estudado, tenho, né, aprendido, então assim, eu quero levar. E hoje em dia, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, é muito comum agora os atores serem produtores, serem diretores, serem escritores. Então, eu acho que é importante ter uma variedade aí dentro do meio, porque até você, como ator, você melhora, você aprende, você entende um pouco melhor, né? Mas, assim, a direção é a minha segunda paixão e é o que eu estou tentando focar aí ao mesmo tempo. Já que você falou da indústria americana, né? Como é que é a recepção dessa indústria lá fora, né, a respeito dos atores de fora, né? Os brasileiros. Nós temos aí grandes nomes brasileiros, né? Como Rodrigo Santoro, que conquistou um espaço lá. A gente tem Alice Braga, né? E aí, como é que é a recepção desses atores? Então, Michel, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, eu falo espanhol fluentemente também, né? Então, assim, eu comecei, na verdade, no mercado latino nesse sentido. E o que eu vejo infelizmente, o brasileiro, assim, as pessoas que falam com um sotaque um pouco mais puxado, ele é diferente do sotaque latino, né? Dos outros países da Sul-América. E o americano, assim, a maioria das histórias tem a ver com o México, ou Colômbia, enfim, ou Espanha. Então, assim, é muito mais o mercado que fala a língua espanhola, mais do que a brasileira. Então, o espaço, eu sinto que é bem pequeno, entendeu? Agora, claro, você pega o Rodrigo, que começou, acho que foi, não, obviamente a Alice, enfim, mas... acho que recentemente, da minha época, né, eu sempre me espelhei aí no Rodrigo e ele foi que, acho que pra mim, assim, abriu as portas, assim, pra fora, de certa forma. Ele, assim, já tinha, nossa, um sotaque... Primeiro que ele já era uma lenda aqui, né? E segundo que ele já tinha um sotaque muito mais aprimorado. Então, eu acho que isso facilita bastante, né, pro ouvido do americano, assim, o pessoal não reconhece que é um brasileiro, é um latino, né? Então, assim, as pessoas que têm uma facilidade com o idioma ou já têm, assim, um sotaque mais reduzido, mais neutralizado, tem muito mais oportunidade, entendeu? Mas eu acho que falta ainda muitas histórias assim brasileiras de ser contadas. Na verdade, eu achei muito interessante, tem uma série que chama Modern Love, que saiu na Amazon, que cada episódio é uma história completamente diferente. E ali tinha um personagem importante que era brasileiro. Então eu fiquei, uau, que legal, né? Assim, ter personagens que sejam brasileiros nessas histórias, nessas séries. E hoje, assim, com a diversidade que a gente tem, eu acho assim, que falta e a gente tem que brigar por isso. A barreira, então, seria a língua
E aí, dessa indústria não colocar só naquela caixinha. Ele é hispânico, latino, sul-americano. Então, aí essa língua... Bom, vou colocar ele para interpretar esses personagens, né? A própria Alice, o último filme que ela fez recentemente, que chegou aqui no Brasil, né, foi Os Novos Mutantes. E aí deu para perceber de que, na verdade, ela não era uma personagem latina, hispânica, não, era uma personagem americana, né? Então era uma atriz brasileira interpretando ali uma americana. É isso que você está querendo dizer. Então essa barreira é a língua. Exatamente. Como ela tem muitos anos, né, de Estados Unidos, enfim, e de estar trabalhando nesse mercado, assim, é o que eu falo, o sotaque conta muito, eu acho que é o primordial. Então, se você tem a possibilidade e o talento, enfim, de fazer diversos sotaques, você vai abrir um leque de possibilidades de interpretar diferentes personagens, né? E se você puder fazer um personagem americano, é porque você tem, né, o domínio do idioma para poder botar numa produção desse nível, né? Super legal, Gui. Adorei o nosso bate-papo. A produção já está fazendo sinal que a gente está estourando o tempo, né? Mas quando é legal é assim, a gente nem vê que passou o tempo, né? Passou muito rápido. Olha só, o pessoal de casa que gostou, né, do seu trabalho e quer acompanhar mais, né, as novidades, né, do seu trabalho, como é que faz? Tem aí Instagram, Facebook, Twitter, né? Como é que eles fazem para te acompanhar? É tudo @Gui Agostini, AGU, número 1. Twitter, Instagram, você vai me encontrar assim também no Facebook e até no meu canal YouTube, que aí eu tenho alguns vídeos dos meus trabalhos e tudo isso. Perfeito, gente, segue ele lá. E olha só, muito obrigado por esse bate-papo. E assim que você tiver novidades, né, não tem problema, agora com a internet, as entrevistas virtuais, né, a distância encurtou, né? Então, mesmo você voltando para os Estados Unidos, lá de Los Angeles, a gente faz uma chamada, combinado? Maravilha, Michel, muito obrigado, sou muito grato aí pela oportunidade e assim, curti bastante, obrigado. Valeu. Gente, ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem, Michel Morim. Agradeço também a disponibilidade do Gui Agostini, ator aqui com o programa Câmara Total dentro do Universo Épico. 1h29, vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no nosso programa e na volta as informações sobre a descoberta, primeiro caso de coronavírus em animais no quadro É o Bicho. Então, um rápido intervalo. Continue participando. O número do nosso WhatsApp está aqui na sua tela para dar tempo de você anotar. 19 o DDD 978293776. Você tem a opção de enviar uma mensagem através do QR Code pela câmera do seu celular, mirando aí para o QR Code. E aí você clica no WhatsApp da TV Câmara Campinas e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira, que ainda dá tempo. Rápido intervalo e na volta É o Bicho com esta descoberta. O primeiro caso de coronavírus em animal no estado de São Paulo foi descoberto na semana passada. O animal chegou até a apresentar sintomas. Por isso, os cientistas de todo o país buscam entender como os bichos podem ser afetados pelo coronavírus. Um vírus que atingiu até o momento cerca de 120 milhões de pessoas em todo o planeta e que agora ameaça também os animais. Pesquisadores de 6 capitais brasileiras se uniram por meio de um estudo para tentarem entender como o novo coronavírus também está afetando os bichos. O que se sabe até o momento é que 14 animais foram infectados, sendo um deles aqui no estado de São Paulo.
É uma gata de 6 anos que apresentou sintomas. Ela teve tosse e diarreia. Agora, como ela e os outros animais contraíram o vírus, se podem transmitir os sintomas, são alguns dos questionamentos da pesquisa denominada PET Covid-19. O professor Dr. Rafael Garabete Agopian, da Universidade de Santo Amaro, é o coordenador do estudo no estado de São Paulo. O objetivo do estudo é coletar cerca de 1.000 animais nas 6 capitais envolvidas. Então, a gente vem buscando esse número e fazer um estudo de prevalência, de ver o quanto, a ocorrência dessa doença nesse número de animais, acompanhar os positivos, e fazer o sequenciamento desse vírus nesses animais positivos. Se a gente conseguir, se isso for possível, da gente detectar se existe uma variação desse vírus, se é exatamente o mesmo vírus que está sendo encontrado nos seres humanos. Então, a gente vai aprofundar o estudo para identificação desse agente no animal. E como eles pegaram? A transmissão para os animais ela é advinda do homem. O homem que passa isso para os seus cães e para os seus gatos. E a gente ainda não tem a comprovação de que esse vírus pode ser transmitido entre os animais. São estudos muito preliminares, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus, dessa circulação nos animais, mas a gente sabe que até o momento não há indícios, não há como esses animais transmitirem para o homem, e sim o contrário. O pior, a variante do coronavírus também pode estar presente nos animais. A gente acredita que sim, porque se é uma variante que se adaptou a essa transmissão ao homem, e se a gente já detectou a presença do vírus em animais, essa variante também pode ter essa mesma característica de se instalar nos animais. Então, é bem possível. Mas identificar isso e comprovar isso já é um pouco mais complexo, porque depende do sequenciamento genético. Então vamos nos cuidar e também cuidar dos nossos animais. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Lembrando da reunião da Comissão de Assuntos de Segurança Pública, daqui a pouco a partir das 2h30 da tarde. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nesta quarta-feira, reunião extraordinária e o programa Câmara Total retorna na quinta-feira após a reunião extraordinária da Comissão de Cultura, que começa quinta-feira, 10 horas da manhã. Então, Câmara Total na quinta-feira deve entrar por volta do meio-dia, tá certo? Continue na nossa programação. Um grande abraço. Tchau, tchau.